Olá, bem-vindos ao Pensar o Futuro, o videocast do Jornal de Negócios com o apoio da Fidelidade. Hoje a minha convidada é a Ariana Nunes, uma especialista na área das finanças pessoais. A Ariana é muito nova, tem 35 anos, mas já tem uma larga experiência. Publicou recentemente um livro, Multiplicar o Dinheiro, um livro de inspiração, com um título de inspiração americana, onde estes títulos são mais comuns, e na verdade a Ariana tem uma ligação aos Estados Unidos, já que além de autora, além de se ter especializado nesta área, tem, e agora vou ler, é instrutora em educação financeira certificada pelo National Financial Education dos Estados Unidos, e daí a ligação aos Estados Unidos. Olá Ariana, bem-vinda. Olá André, muito obrigada pelo convite. É um gosto também estar aqui a falar sobre estes temas importantes na realidade portuguesa, neste caso com as finanças pessoais e os investimentos. Aquilo que nós precisamos é pôr o dinheiro a trabalhar para nós, e vamos falar sobre isso hoje. Apanhar boleia do dinheiro, embora hoje o dinheiro derreta antes de sair da carteira por causa da inflação. Então vamos começar exatamente por aí, mergulhando diretamente no tema. Qual é a sua principal preocupação quando pensa nesta questão das finanças pessoais? Imagino que e na verdade eu preciso muito de aconselhamento das finanças pessoais, porque escapa-me. Qual é a primeira recomendação que faz? A primeira recomendação seria efetivamente as pessoas terem um pensamento positivo, que é para poder ultrapassar qualquer situação negativa, mesmo que seja um ciclo de mercado que se avizinha e que parece que está aí a aparecer a tempestade perfeita, e efetivamente fazer um orçamento, fazer aqui o controlo das contas e claro, procurar mais rendimento. Exatamente, a primeira parte, que a sua resposta provavelmente tem a ver com a sua experiência difícil na fase da grande recessão portuguesa, em 2011, embora ela tenha começado antes nos Estados Unidos, em que o desemprego atingiu valores inconcebíveis para Portugal. Tínhamos 700 pessoas, 1.000 desempregadas, 80.000 pessoas desempregadas, e isso provocou grande desgaste. Mas logo, o que é que fez dessa circunstância? Era muito nova, 25 anos, 24, 25 anos, o que é que fez dessa circunstância para aguentar o barco? Como eu costumo dizer, nós temos sempre também pensar em aumentar as nossas competências para podermos ir procurar outras ofertas que nos paguem mais, e isso pode passar, como eu fiz, começando a tirar uma nova licenciatura, fui tirar Direito na altura, e depois acabar também por fazer uma radiografia àquilo que é a nossa situação financeira, olhar para as nossas contas, ver onde é que estão as despesas, diminuir o que for necessário e, neste caso, aproveitar o nosso tempo para maximizar e poder obter mais renda, nem que seja durante um período de tempo, seja 2 meses, 3 meses, 1 ano, o que for necessário para podermos ter uma segurança financeira. Pelo que eu percebi, a Ariana na altura tirou o curso de Direito e depois, além disso, foi complementando a sua atividade complementou com outras atividades que não eram a partir da sua especialidade. Exatamente. Neste caso, acabei por fazer voz off para um programa de televisão, acabei por ajudar uma empresa a pôr em ordem, digamos, as suas tarefas administrativas do dia-a-dia, processamento de salários, por exemplo, e tarefas que efetivamente precisavam de alguém para part-time. Isto tudo complementando, obviamente, com o meu trabalho, que por vezes eram folgas rotativas, trabalhava fins de semana, propunha sempre trabalhar aos feriados para ir buscar o maior rendimento e levava... Olha, claro, não diga isso aos sindicatos, senão vamos ter aqui uma greve geral por causa de si. Mas está um pouco fora de moda trabalhar aos fins de semana. É verdade, é verdade. Mas ainda existem profissões. Existem profissões. Eu trabalho ao fim de semana, sempre trabalhei ao fim de semana e não ganhava mais para trabalhar ao fim de semana, e digo isso muito às minhas filhas, que é evidente que os direitos, o equilíbrio do trabalho e do emprego é fundamental, mas hoje as pessoas partem e não quer ser um velho conservador, velho sou, mas conservador não, em que acho que tem que haver equilíbrio, mas as pessoas têm que trabalhar, nomeadamente no início de carreira, é fundamental dedicar-se ao trabalho. Mas dando o passo tendo um emprego, tendo fontes de rendimento, tem receita, tem rendimento líquido na carteira. Quer ter uma casa, eventualmente quer ter família, tem os gastos com os filhos, quer ter um carro, quer ir de férias, tem lazer, enfim. Como é que eu devo montar o meu orçamento familiar? Em primeiro lugar, são as prioridades. Tudo aquilo que é extremamente necessário nós temos que garantir com a devida qualidade. Nós não vamos deixar, efetivamente, os nossos filhos, se calhar, estarem numa escola que não tenha condições, quando se calhar podemos fazer um esforço para colocar os filhos noutra escola, poderão ter, obviamente, mais capacidades intelectuais. Mas acho que deve ser, por exemplo, verificado se nós precisamos dos 300 canais todos que são dados na TV Cabo, se efetivamente nós precisamos de ter aquele tipo de hobby mais caro. Se calhar as pessoas têm que repensar a sua vida, porque estamos a falar de um ciclo de mercado negativo, isto não vai ser para sempre.
Portanto, isto são medidas excepcionais para serem tomadas em momentos difíceis. E, efetivamente, aquilo que vai acontecer vai ser provavelmente uma recessão, poderá acontecer, então temos que estar preparados. Isso que a Ariana está a dizer, no fundo, é antecipar aquilo que ainda não se concretizou, mas que é possível que aconteça, que é com a guerra, com a inflação, com o facto de virmos de uma pandemia, o que pode acontecer é a estagflação, isto é, crescimento negativo. Ou estagnado e também os preços a subirem e depois ainda desemprego, que é o trio, neste caso o trio Admira, é a tríade negativa que cria a estagflação, e isso leva a desempregos brutais. E, portanto, é preparar-nos para esse cenário, reavaliar as despesas. E reavaliando as despesas, e sabemos que há despesas cegas, como o pequeno almoço todos os dias no café, seguido do lanche, etc. O que é que eu devo fazer com isso? Devo deitar fora umas despesas? Eu não deitaria fora a Sport TV, desculpe, mas não. Claro que não. Pode ser campeão, e, portanto, é um investimento na minha saúde mental, mas faria escolhas, certamente, se calhar não preciso de todos, se calhar não tomava tanto pequeno almoço, tomava em casa, fazia outros de laranja, mas se eu tenho desses núcleos, porque isto para não, é uma decisão que cada pessoa tomará, de acordo com aquilo que quer não fazer, os sacrifícios, o que é que eu faço com esses montinhos essas classificações que posso criar, e dizer isto é para a casa, isto é categorias. Para a saúde, essas categorias, o que é que eu faço com essas categorias? Mais que um conselho, eu vou dar então um exemplo prático. O que eu fiz para poder me organizar, porque efetivamente eu olhei para a minha radiografia financeira, eu não estava a gostar do que estava a acontecer, foi criar contas gratuitas que existem em Portugal, em várias instituições bancárias, onde eu punha cada categoria na sua respectiva conta. E se existem por acaso, contas bancárias gratuitas? Existem, posso lhe dizer alguns nomes, se assim quiser. Temos, por exemplo, o Active Bank, temos o Banco Best, temos neste caso a Moe, que vem do Crédito Agrícola. Temos, por exemplo, também o Revolut, N26, entre outras que nós conseguimos criar e ter um cartão não associado. Comissões. E não cobram comissões. E tem cartão de débito. E tem cartão de débito. Mas não tem de crédito. Não tem de crédito, mas a maior parte das operações, principalmente das contas ligadas aos bancos portugueses, neste caso temos aqui a conta do Active Bank e da Moe, têm todos os serviços que as outras contas bancárias têm. Eu utilizo o meu já há internet banking, etc. O MBWay, essas coisas. Tudo. Tem tudo mas que precisa. O que acontece é que as pessoas, quando compram um crédito à habitação, quando negociam o spread, o banco tenta procurar dizer, muito bem, mas o senhor tem que ter aqui o seu salário domiciliado. Mas o senhor também tem que ter este seguro aqui. E vocês fizerem isso, nós reduzimos do spread de 1,2 para 1, já lá vão os tempos dos spreads maravilhosos de 0,2, já lá vão. E a pessoa aceita, mas fica presa a uma conta que tem comissões. Sim, neste caso específico eu sugeri a essas pessoas a falarem com intermediários de crédito. Para quê? Para poder renegociar os seus empréstimos e ver se há necessidade, neste caso, ou a possibilidade, assim é que é, de diminuir os seguros e até mesmo a própria prestação, se for, no caso, o spread elevado na constituição bancária. Hoje em dia temos esse serviço também, é gratuito e existem muitos intermediários de crédito e acho que seria aquilo que eu faria se neste momento precisasse de organizar as minhas finanças. Para além de todas as despesas relacionadas com as principais contas, assim, pessoas que estiverem realmente a passar um mau bocado, como se costuma dizer, podem sempre tentar verificar se não há hipótese de reduzir algumas coisas na sua vida. Não é viverem como mendigos, a ideia aqui não é de todo viver simplesmente sem qualquer tipo de belo prazer ou qualquer tipo de luxo que lhes faça sentir bem, mas sim cortar onde é importante cortar e se calhar dedicar-se mais tempo a trabalhar neste período mais difícil, caso isso seja necessário. O que aconteceu e que a Ariana apanhou em cheio, muito nova, e portanto acabada de sair, já tinha o curso, já tinha geografia, e depois foi a grande recessão que afetou Portugal em 2011, sendo que a grande recessão começou com o subprime, a crise do subprime, em 2008 nos Estados Unidos. Em Portugal é tudo em marcha lenta, inclusive a crise, andámos ali um pouco dissociados, aliás, a endividámos cada vez mais nessa fase, e depois com o governo de Passos Coelho, o que aconteceu foi que se fez aquilo que era chamada desvalorização interna, que é um conceito um pouco tenebroso, mas que no fundo significava procurar recuperar a competitividade internacional de Portugal, nomeadamente dos bens transacionáveis, reduzindo os custos, mas isso teve de facto, obrigou a escolhas, em alguns casos foram muito severas para os pensionistas, porque esses não têm capacidade para fazer aquilo que a Ariana fez, que foi ter mais empregos e portanto compensar com mais esforço. Mas dito isto, temos então 5 contas. Tenho uma conta para pagar escolas e tenho uma segunda conta para pagar, não sei, alimentação, que tenha lazer, por exemplo. Tenho uma para lazer e atribuo o que a cada uma dessas categorias e dessas contas. Vai fazer um orçamento, exatamente, vai fazer um orçamento com aquilo que são os seus rendimentos e vai distribuir aquilo que seria o essencial para manter sempre algum tipo de poupança.
nomeadamente a poupança para investir para si no futuro. Nós temos sempre que pensar para nós no futuro e efetivamente seja investimentos. Antes disso, fazer uma reserva de emergência que, se tiver grandes despesas e responsabilidades, neste caso filhos a cargos e afim, deverá pensar sempre para um espaço de tempo maior, nomeadamente 9 meses, 1 ano até mesmo da reserva de emergência, que se torna aborrecido relativamente a qualquer. Essa reserva de emergência equivale a o quê? Um ano de emergência, o quê? Um ano de salários, 12 salários, é isso? É mais fácil falar assim, exatamente, é mais fácil falar assim, porque as pessoas depois pensam despesas e depois nem sequer sabem o que é que são as despesas, porque muitas pessoas ganham um salário e gastam o salário, não é? Então vamos tomar essa... A maior parte dos portugueses faz isso, não é? A maior parte dos portugueses faz isso. Ainda se endivida com cartões de crédito pessoal e tudo o que é feito através de crédito. Mas depois pagam os juros através do próprio salário, portanto há ali uma bola de neve. Como diria o José Sócrates, as dívidas não se pagam. Enfim, no caso dele era diferente. Pois, exatamente. Sim, mas a ideia está sublime aí. É o facto das pessoas acabam por ter aqui uma bola de neve, evitar essa bola de neve. Evitar fazer um pouco de sacrifícios neste momento para cortar isso de alguma forma. Existem pessoas que, imagino que gastam 500 euros de plafond de cartão de crédito, estipular que aquele mês só vão gastar 200, tentar manter ali a positivo de alguma forma. Claro que isto é de forma gradual, porque fazer isto, a resolução não acontece no primeiro mês nem no segundo. Portanto, abrir contas nesses bancos que não cobram, que reduz logo a fatura, reduzir algumas despesas supérfluas, estando ou não nós em crise, atribuir um orçamento para poupança de reforma e atribuir um orçamento para poupança para momento de emergência que se vai, é um milheiro que se vai meter dinheiro para, a altura, ter lá 1 ano de salários de 12 anos, caso haja desemprego, etc. Muito bem, essa parte fica clara na minha cabeça. Mas olhamos para uma dessas gavetas, barra categoria em concreto, a poupança. A poupança para a minha reforma. Eu devo começar a fazê-la quando? Quando tenho 25 anos? Eu nunca sonho nisso, quer dizer, eu tenho 50 e não a faço. Vou começar agora a fazer um PPR de emergência caríssimo para recuperar os anos que perdi. Mas eu vou dizer que agora a nossa geração já está interessada nisso, o investir já começa porquê? Porque nós fazemos contas, é só engraçado este ponto de situação, eu fui à Segurança Social fazer a simulação, eu acho que é um excelente abre-olhos para qualquer pessoa, é chegar lá e fazer a simulação da Segurança Social. Porquê? Porque o valor que eu me apercebi, de facto, é muito reduzido para aquilo que seria uma qualidade de vida daqui a, 30 anos, a questão é que isto só é para 2054, o que significa que ainda falta tanto tempo. E hoje em dia a geração millennial já começa, e as outras já começam a ficar muito insatisfeitas, já não têm sempre o mesmo trabalho, acabam por estar mais, é uma geração que já não tem tanta paciência. Se calhar a sua geração poderia ter. Deixa-me dizer o seguinte, Ariana, eu não tenho paciência nenhuma. Já mudei de emprego 10 vezes, ou mais. Eu tenho, aliás, já mudei imenso e tenho sou muito da sua geração nisso. O ponto então é isso. A poupança. As pessoas poupam, mas essas pessoas dessa geração, ao que ouço, quer dizer, eu quando o meu primeiro emprego, em 94, eu fui ganhar, e eu não tinha acabado o curso, fui ganhar praticamente 500 euros, na altura eram contos, foram 97 contos. Primeiro emprego como estagiário, num sítio, num jornal, 97. Hoje em dia, há estagiários no jornalismo de 0 euros e noutras profissões, e as pessoas nunca mais saem da cepa torta. Como é que elas conseguem conjugar isto com uma poupança? Aí está, nós agora acabamos por ter de facto uma oportunidade em conseguir tentar ter melhores empregos, mais qualificados, em que começamos a tomar decisões logo cedo. Se nós começarmos a investir logo no início da nossa carreira, nós se calhar não precisamos estar a investir muito dinheiro para poder chegar a uma boa quantia investida, seja nos mercados financeiros, seja também como poupança, porque existem pessoas conservadoras que têm certificados apenas do Tesouro, do Aforro, tudo em ordem. Simplesmente é importante começar a fazer isso quanto antes. E não dá, nem todos os rendimentos vão ser possíveis conseguir poupar, por isso nós temos sempre que pensar se ou melhoramos as nossas capacidades para procurar o melhor emprego, ou então nós vamos estar sempre naquele ordenado, então vamos partir do seguinte pressuposto, eu ganho, já não estou a falar de um jovem de 20 e poucos anos, porque enfim, embora existam felizmente casos desse, e há profissões que pagam assim, vamos partir de uma pessoa que tenha um rendimento líquido de 2.000 euros por mês, muito acima da média nacional, vamos fazer 1.500 porque a média nacional é 1.100, 1.300, eu tenho a ideia que é um bocadinho mais, só deve ter subido nos últimos anos, o que aconteceu foi que o salário mínimo, entre os 1.100, 1.200, 1.300, uma pessoa deve poupar quanto por mês para a reforma?
É assim, se começar cedo a investir, acho que os 10% daquilo que é o rendimento é o essencial. 10%. 10% é o essencial se começar cedo. 1.300 poupa 130 euros. Exatamente. Agora, e pagar-se logo a si próprio mal recebe o ordenado. Porque senão o que vai acontecer é que vai chegar ao fim do mês e... Pagar-se a si próprio significa pegar nesse dinheiro e desses 130 euros e metê-los nessa conta. Exatamente. Portanto, são estas regras fundamentais. Viver com o resto, em vez de estar à espera do final do mês para depois pôr de lado. E, efetivamente, se começar cedo, essa é a regra base. Não preciso fazer muitas poupanças. Porquê? Porque na minha carreira eu vou estar a contribuir desde cedo e isso com os juros compostos vai acabar por dar... Mas a poupança dos portugueses já atingiu mínimos históricos de 4%, agora subiu durante a pandemia, está a voltar, não havia onde consumir, as pessoas estavam fechadas em casa, não gastavam, nomeadamente em combustível e, enfim, em viagens. Ela subiu, mas temos uma poupança. O rendimento líquido é muito mais baixo do que os outros países, logo a poupança é menor, temos poupança de 5%, 6%, 7% ao ano, 8%, e às vezes menos, quer dizer, há famílias que não poupam nada. É possível, é realista este valor, 10%? Assim, é realista, como disse, começar cedo. Se for algo mais avançado, se tivermos outra idade, efetivamente temos que começar a investir mais e a poupar mais. Não há hipótese. Agora, isto não é possível para todas as pessoas. Nós não podemos querer que as pessoas tenham o mesmo estilo de vida na Holanda, onde eu estou a viver, nos Países Baixos, em Portugal, com os mesmos rendimentos, porque os rendimentos são diferentes. Portanto, as duas, claro. Ou nós baixamos o nosso estilo de vida, e efetivamente em Portugal já começa a haver um pouco... pouca vontade das pessoas conseguirem aguentar o estilo de vida que muitas vezes o ordenado mínimo dá. Eu vejo isso nas pessoas, as pessoas basicamente trabalham para pagar contas. Nós temos imensas pessoas que trabalham e simplesmente vivem na pobreza, na mesma, no limiar da pobreza. Isso para mim é inconcebível. Como é que alguém que trabalha às 8 horas acaba por estar assim? Mas essas pessoas efetivamente só mesmo com a requalificação profissional ou outro tipo de trabalho que conseguem sair daí. Não há hipótese, não vamos ser... Como fazer. E olhando para essa poupança, eu tenho esses 10%, podem ser, imagino, 200 euros por mês para poupar, mas depois confronto-me com a realidade, e a realidade é onde é que eu vou aplicar este dinheiro. Em tempos havia os certificados da FOC, ainda há, que era uma poupança conservadora, que dava aquele dinheiro e as pessoas metiam e era muito popular. Foi perdendo popularidade. Depois, entretanto, veio a grande recessão, as crises nos bancos, e as pessoas perderam também alguma confiança. Além de que existem os investimentos de capital garantido, existem, que são cada vez menos, os depósitos a prazo pagam abaixo de cão, neste caso abaixo da inflação, e portanto o dinheiro está no banco e nós estamos a pagar, as pessoas têm que ver assim, nós estamos a pagar para que eles nos guardem o dinheiro, não é? Para que os bancos guardem o dinheiro durante 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e há depois investimentos, há 3 classificações, há investimentos mais ousados, mais arriscados, que não têm capital garantido. Onde é que eu aplico este dinheiro? Num PPR, que tipo PPR? Devo capital garantido? Qual é a percentagem de capital garantido e de risco que eu devo assumir? E variando isto de pessoa para pessoa, claro. Assim, recentemente tive a oportunidade também de experimentar a app My Savings da Fidelidade e gostei bastante da maneira como resolve 2 questões. Neste caso a primeira é mesmo na parte da radiografia financeira e do orçamento, fazermos aqui então a nossa poupança para os objetivos todos que queremos. E não há problema nenhum das pessoas dizerem assim, mas o meu sonho é o meu carro, então eu vou investir, ou vou neste caso poupar para ter o carro. Porque efetivamente o que para mim é segurança financeira pode não ser para outra pessoa. E isto temos sempre que ver de acordo com os rendimentos. Os 10% são a regra mínima que deveria-se assumir e se deveria colocar efetivamente numa aplicação que nos deveria deixar a perceber, ou ter acesso a um veículo de investimento que pudesse ser recompensador. Porquê? Basicamente, vamos ser sinceros, nós sem risco não temos as recompensas, não é? Portanto, se nós quisermos colocar o nosso dinheiro debaixo do colchão, é normal e as pessoas até acham que pode ser perfeitamente válido, e é, mas vamos estar a perder para a inflação. Portanto, eu vou colocar num lugar ou numa aplicação ou num banco, que seja, que possa dar algum valor que pelo menos me permita ter. Mas mesmo neste período de inflação elevada é possível encontrar investimentos equilibrados e que portanto, não sejam só risco, enfim, muitas vezes o risco está associado a comprar ações, dependendo das ações, é mais arriscado do que investir em obrigações, que é a dívida comprada aos Estados. E depois também existem de empresa para empresa e também as empresas mais arriscadas oferecem juros mais elevados. Mas estamos a falar de uma inflação, nos Estados Unidos já tem juros 9%, em Portugal estamos nos 7, 8%, alguém consegue dar um retorno equivalente, se a inflação ficar nos 5 ou 6% este ano, alguém paga isso? Falando daquilo que são os mercados financeiros, nós temos o S&P 500, portanto o Standard & Poor's 500, que é basicamente como é das 500 principais empresas americanas, e se nós falarmos sobre esse índice desde 1957, se não estou em erro,
estamos a falar de uma rentabilidade média anual, atenção, de 10%. Porém, nós temos sempre que pensar para o longo prazo. Eu não vou fazer um investimento hoje para tirar daqui a 1 ano, 2 ou 3, porque o meu dinheiro não vai estar provavelmente num bom ciclo de mercado para poder retirar o dinheiro, ou não tem a rentabilidade já associada. E muitos desses investimentos obrigam investimentos às vezes não de 1 ano, mas fica ali fechado, embora possa levantar com uma penalização de 3 anos, ou 4 ou 5 anos. Certo. Mas eu quando faço o investimento eu faço sempre para longo prazo. Eu não estou nunca a contar em tirar o dinheiro daqui a 5 anos, porque sei que a probabilidade de eu pensar em quanto? Pelo menos 10, 15, 20 anos. 10 anos eu faço uma pouca situação, digamos assim, para ver como é que está a minha vida. Daqui a 10 anos, se eu vejo que não preciso desse dinheiro, continua. E isso é bom, não só nos PPRs, como também nestas aplicações que nos ajudam a garantir uma facilidade de estar presente ao risco. E esses 10% que me falou são naturalmente 10% brutos, porque eu depois tenho que pagar, neste caso inevitável, as comissões de quem está a gerir as carteiras, não é? Que é um trabalho exigente. Sim. E portanto, mesmo com essas comissões... Todas as empresas têm que subsistir, não é? E não há almoços grátis. Claro. Temos que falar que efetivamente o gestor de patrimónios tem que ser recompensado pela rentabilidade que tem. E se tiver uma rentabilidade de 7, 8%, vamos pensar que a inflação não vai ficar nestes níveis durante estes próximos 5 ou 6 anos, não é? Portanto, poderá ser um momento não pode. Que vai... não pode acontecer, isso vai demorar... Décadas de 80, foi nos anos 70 que tivemos a primeira grande crise por causa dos combustíveis. Foi no ano que eu nasci, foi 72, eu nasci em 71, portanto, enfim, foi no século passado. Esperemos que não volte assim estes períodos conturbados. Existem, enfim, quanto mais escala têm as seguradoras e as corretoras, existem também corretoras low cost, que portanto conseguem de alguma forma oferecer um serviço razoável ou bom e a preços mais baixos. Eu também me interessei pelo seguinte, eu li que também investe em Bitcoin, que é assim daquelas coisas que me parece, a mim, velho do Restelo, um investimento perigosíssimo. Já vi muita gente ganhar dinheiro e agora nos últimos meses o que eu vi foi o descalabro total da Bitcoin e não só. A volatilidade também tem os seus ganhos, não é? Se nós comprarmos baixo e vendermos alto, a volatilidade é boa para nós. A questão é saber entrar nesse mercado e, acima de tudo, perceber o que é que está ali. Nós temos ali uma tecnologia, temos ali algo que poderá ser visto, atenção, isto depois depende da ideia de cada um, de acordo com o estudo que faça, porque investir cegamente, isso não leva a lado nenhum. Portanto, de acordo com o estudo que eu fiz, lendo o padrão Bitcoin do professor Sifat Dinames, que é um professor libanês, economista, muito ligado também à parte liberal, digamos assim, falamos aqui de um ativo, por exemplo, que poderá ser visto como uma reserva de valor. Porquê? Porque tem produção limitada. E dos 21 milhões de Bitcoins que serão produzidos até 2140, já foram produzidos 19, sendo que 4 ou 5 já foram perdidos. Portanto, nós temos aqui um ativo que poderá ser interessante. Foram literalmente perdidos. Houve um senhor que perdeu o código. Exatamente, aquilo é uma chave. É uma chave, perdeu a chave, não sei quando é que foi, ela andava há anos à procura no lixo, porque tinha lá milhões, não é? Portanto, estava de cabeça. Já viu. Isto era um bom negócio. Sim, e o ativo é assim, quase tudo é feito de acordo com a procura e a oferta, não é? Eu posso ter um imóvel muito bonito, mas se ele estiver num lugar mau, provavelmente a procura ali vai ser reduzida. Mas se tiver um imóvel mais interessante, se bem que a praticabilidade também tem que ser colocada. O imóvel dá para viver, enquanto a Bitcoin dá para poder transferir dinheiro. E não há só a Bitcoin, existem outras moedas, outras criptomoedas. E a primeira pergunta que eu queria fazer era essa. Quais são aquelas 2 ou 3 criptomoedas que, apesar dos pesares, apesar do cuidado que devemos ter, quais são aquelas que são mais correntes e que, portanto, têm maior liquidez, isto é, que eu as transformo em dinheiro vivo? As 2 principais, primeiro porque uma foi criada com essa, digamos... A Bitcoin, portanto... Tem, de facto, produção limitada, portanto, a primeira moeda originária, e a segunda será a Ethereum, tendo em conta que se trata de smart contracts, permite que outras moedas, criptomoedas, não é a única, exclusiva, entretanto, deixou de ser, mas permite que outras criptomoedas sejam criadas com a sua tecnologia. Porque é preciso ter a blockchain, que é uma rede de registros, digamos assim, entre nós, que vai validar e que impossibilita a violação, porque acaba por compensar, digamos, os seus utilizadores a serem honestos. E isso é muito interessante, tendo em conta que hoje em dia a blockchain pode ser aplicada em quase tudo na nossa vida. Qual é o risco de fraude que há nestas áreas? Nestas áreas, especificamente, coloca-se o problema do computador quântico, na resolução, digamos assim, da Proof of Work, que será, neste caso, da Bitcoin, tentar aqui ter algum avanço em poder computacional em relação à rede,
Por outro lado, existe sempre, no ponto de vista de investimento, entrarem vários investidores ingênuos em certas criptomoedas, achar que aquilo vai ser a Bitcoin do futuro e acabar como aconteceu recentemente com uma Luna, em que muitas pessoas perderam muito dinheiro porque investiram. Eu para comprar para entrar nesse mercado devo usar um intermediário financeiro também, alguém que perceba do assunto e especializado nesta área. As corretoras, neste caso, são as designadas exchange ou uma wallet, que são mais simples para poder dar os primeiros passos. E tem algum mínimo de investimento? Não, existem frações que nós podemos comprar de Bitcoin. Portanto, o Bitcoin, por exemplo, é dividido em 8 casas decimais, que são os cêntimos, que se chamam satoshis, que é o criador, Satoshi Nakamoto, da Bitcoin. O aparente criador? Poderá ser um grupo de pessoas, nós não sabemos muito bem, aquilo é um pseudónimo, portanto, vamos ver se ele não aparece. Também há ali uma teoria da conspiração típica dos Estados Unidos, vamos ver. De qualquer das maneiras, é um ativo interessante para ter numa exposição diversificada. Atenção, eu sou muito a favor da diversificação. Para terminarmos mais 2 ou 3 perguntas, mas eu poder pegar na minha poupança, os tais 10%, e canalizar uma parte para isto? Não. Em primeiro lugar, fomentar bem uma reserva de emergência, depois começar a fazer os investimentos para o futuro, para o André do futuro, para quem seja no futuro, que possa ser importante, seus filhos e afins, e depois, assim, se verificar que tem um bom património, poder ter uma exposição para poder estar exposto às rentabilidades, potencialmente exposto. E nunca, como muitas pessoas cometem, infelizmente, logo de cabeça. Pois, portanto, aqui era numa fase inicial, a maior parte dos portugueses tem uma baixa literacia financeira, não é uma frase que eu gosto muito, mas enfim, tem uma baixa capacidade para perceber tudo isto, e portanto numa fase inicial é melhor escolher alguém, um intermediário que apresente propostas de poupança e de investimento enquadradas pela lei, pelos regulamentos e com essa estrutura por trás, não é? Exatamente, assim, nós temos aqui os 2 pontos de vista. O primeiro é nós queremos ir a um restaurante e servirem-nos o peixe sem as espinhas, e aí nós pagamos a um intermediário que nos faça esse serviço, ou a um gestor de propriedade, o que for, e existem pessoas qualificadas em Portugal certificadas devidamente para o efeito, ou nós vamos fazer o nosso autoestudo, assumindo as nossas devidas responsabilidades e procurar fazer um investimento mais sensato para nós, sem nos expormos. Foi algo que eu acabei por fazer e algo que muitas pessoas acabam por fazer, correndo riscos, mas ao mesmo tempo acabando por também aprender mais sobre estes conhecimentos e aumentar a sua literacia financeira, que é muito importante. Isso, mesmo o intermediário financeiro que olha para nós, ele vê se nós temos um perfil conservador, moderado ou arriscado, mesmo esses profissionais. E, portanto, eles são obrigados, aliás, a nova regulamentação pós-2008 obriga que não preencham um questionário para responder, para que se perceba se ele depois foi confrontado com produtos que iam além daquilo que ele compreendia, qual é o risco a que estava exposto. Eu devo, só para terminar, quando eu compro um produto financeiro deste género, qual é o mínimo de capital garantido que eu devo ter? Isto é, eu posso ter a totalidade, mas que tenho juros baixíssimos e hoje em dia com a inflação esquecer a tirar o cavalo da chuva porque não vai ser possível, eu tenho que de facto arriscar um pouco. Qual é o que é normal? É dizer, ok, há aqui 40% que tem capital garantido, 60%, há algum número mágico para isso? Em primeiro lugar, só uma ressalva. Eu acho que as pessoas pensam que têm que colocar todo o dinheiro que têm de lado de uma vez só. Isso não acontece. Em primeiro lugar, fazer por passos. Mensalmente, uma pequena quantia e assumindo riscos, passo a passo. E para isso, os intermediários, neste caso, acabam por nos facultar alguns produtos interessantes em Portugal, em que nós podemos estar com eles a verificar qual é o nível de risco, como é que é constituído o portfólio, termos acesso a essa informação. E depois, assim, eu comecei com 25 euros de lado, depois passei para 50, 100, conforme os meus rendimentos. Isso, e o tal equilíbrio entre o capital garantido no final de contas, e ao fim de um ano, eu devo dizer assim, ao fim de 3 anos, eu tenho que olhar, eu meti ali, imagina, tenho 10 mil euros, desses 10 mil euros, há uma parte que eu tenho que ter em capital garantido, há algum número mágico, essa é a minha pergunta, há algum número que eu deva dizer, pronto, se isto correr pessimamente, eu apanhar um ciclo que limpa tudo, eu devo garantir uma... Fica um pouco à consideração, é por isso que a reserva financeira, no meu ponto de vista, serve para esse efeito, que é ter o nosso capital garantido para 1 ano, 2 anos de vida, digamos assim, que está ali, que é o meu caso, eu tenho 24 meses do meu salário, se quisermos assim pôr por mais rigor. De qualquer das maneiras, aquilo que eu acho que tem que ter no investimento é tentar sempre acompanhar todos os meses para ver como é que ele está, até me sentir confortável. Quando começa a perder o sono, ou quando se deita na cama e começa a pensar que o meu dinheiro está em risco, se calhar é um bom momento para ir ver como é que está a conta e o que é que deve fazer. Porque deve ter sempre uma estratégia. Por isso não lhe consigo dar aqui um número ótimo, mas há pessoas que, se verificarem que estão a perder 50%, se calhar preferem ficar com os 50%.
outras que sabem que é um ciclo negativo e que a longo prazo, sempre no longo prazo, poderá ser rentável e aguardar melhores desempenhos. As pessoas devem ter atenção quando as empresas, estes mediadores, oferecem este cesto de investimento que tem uma parte de ações, ver quais são as ações, ter cuidado para perceber quais são as ações e perceber qual é o histórico delas, e ver também um pouco as notícias para perceber se elas estão sujeitas, a que ciclo é que elas estão sujeitas, não é? Há empresas que sofrem mais do que outras esses ciclos, e ver também as obrigações, ou seja, que dívida de que país ou de que empresas estão a comprar, para perceber se há alguma que possa, enfim, que possa perder o dinheiro subitamente ou que esteja sujeito a isso. São estas as principais preocupações, certo? Exatamente, acho que é importante manter-se a par daquilo que é o investimento, saber onde é que está investido o dinheiro, saber quais são as consequências, sejam boas ou más. É importante as pessoas estarem com informação. Isso é algo que deve sempre acontecer, mas tem que ser a pessoa a procurar essa informação. Existem muitas pessoas que investem sem saber o que é que isto vai dar e como é que isto é e quais são as consequências. Eu primeiro tento perceber tudo aquilo que acontece em relação ao investimento e só depois é que tomo a minha decisão de investir. Uma pessoa com informação sente-se mais segura, e acho que muitas vezes é isso que falha na nossa população, é as pessoas não terem ou não quererem procurar essa informação. Isso mesmo. A Diana, nos agradece-lhe a entrevista, tem o seu canal do YouTube onde estas questões são mais aprofundadas, mais do que uma entrevista de 20 e poucos minutos, a própria fidelidade da informação sobre estes temas. Agradeço de novo a entrevista e bons investimentos para si, eu espero que também calhem alguns aqui deste lado. Obrigado. Muito obrigada, igualmente. Obrigada.